Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Paz do Senhor a todos que estão acompanhando pela internet, amigos. Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós vamos continuar a apostila do projeto Semear, né? Nós vamos continuar na página 6, Religião da Folha de Figueira. Página número 6, nós vamos ler na Bíblia um trecho dessa parte, né, que está lá em Gênesis, capítulo 1. Abra lá. Nós já lemos esses dias, mas nós vamos ler novamente. Deixa aberto aí. E nós vamos ler. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças e louvores. Tu és bendito, santo, maravilhoso. Sem ti nada somos, Pai. Nós te louvamos, ó Trindade amada, bendizemos pelo privilégio de estar aqui. Não sou digno, Pai, de estar aqui, merecedor de nada das suas graças e infinitas misericórdias. Mas obrigado, Pai, eu sou grato a Ti. Peço a Ti encarecidamente que me dê forças a cada dia, dê forças aos nossos irmãos a cada dia, que possamos todos os instantes, Pai, fazer o melhor para Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. O Senhor merece, Pai, ser exaltado a cada segundo por cada um de nós. Toda glória, poder, louvor, nós atribuímos a Ti, Senhor. Obrigado por cada um dos Teus filhos que estão aqui, das crianças, de todas as classes, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, pela Sua misericórdia. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho a morrer por todos nós, como será na aula de hoje. Nós te bendizemos por isso, Pai, por esse privilégio de sermos adotados e chamados de filho. Nós te bendizemos e te agradecemos por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos queridos e amados, vamos ler então. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Os irmãos em casa acompanhem também. Vamos ler do verso 1 ao 7 apenas. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. É certo, então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Você vê que em todo o momento, irmão, em todo momento Satanás, não só com os nossos pais, mas em todo momento, Satanás não traz uma mentira descabida assim, uma mentira nua e crua, né? Sempre misturando, né, verdades com mentiras, né? A gente vê isso na tentação de Jesus, né? Por isso é tão difícil pegar essas artimanhas de Satanás. Quando as pessoas aí fora ouvem alguma coisa, eles atribuem a isso a uma coisa certa, mas é uma artimanha de Satanás. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, né, Valdir? E conhecemos as Escrituras, quando nós vemos que há uma deturpação, verdades e mentiras, né? Porque o diabo, ele se apresenta não como um diabo com chifre, com um tridente, como a igreja medieval
ali fazia peças teatrais, né? Ele é um anjo de luz que mescla. Então você vê nesse trecho aqui que ele induziu a Eva a falar coisas que Deus não falou para Adão, né? Ele acrescentou alguma coisa, né? Para que a serpente, o diabo, chamasse a atenção daquele fruto, né? Eu tenho certeza. Eu creio que a árvore da vida era bem chamativa também, né? Era bonita, mas a atenção que a serpente queria era na árvore do bem e do mal, que era bonita, né? A gente vê aqui, ó, ela era boa, era agradável, era uma árvore desejável, né? Vamos na revista, meus irmãos, o que diz aí, ó? É a página 6. Religião, Aí está 5, religião da folha de figueira? Não sei, aqui em minha está 5. Então eu vou perguntar para vocês sempre, tá? Na minha aqui está 6. Então é 5. Gênesis 3:7. Adão e Eva tentavam utilizar o meio humano para se achegarem a Deus, com um avental de folhas de figueira. Da mesma forma, o ser humano tem feito muito esforço para se achegar a Deus, por seus próprios meios, ao invés de submeter-se aos padrões divinos acerca da retidão. 2 pontos. Aqui né? Uns dizem, eu sou bom, não faço mal a ninguém. O B, outros pensam, por ter uma religião ou frequentar uma igreja, Deus os aceitará. Outros, né, dizem, o C, outros dizem, eu ajudo as pessoas, faço boas obras. Mas nada disso fará o homem aceitável para Deus. Ele traz aqui o texto de Efésios, um texto conhecidíssimo, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação sempre terá sua origem em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Ele traz o texto de João 3,16, Romanos 5,8, que nós vamos ler alguma coisinha, tá? A obra de salvação é trabalho de Deus. João 6, 28 e 29. Também Isaías capítulo 53, verso 10 e 11. Né? Isaías 43, está quanto? 11 e 12? A minha aqui está 10 e 11. Talvez teve umas modificações, né? Eu acho que por essa aqui ser o original, talvez o Hans tirou cópia de uma mais antiga, pode ter acontecido mesmo, tá? Pode ter acontecido. Aí a mudança também da página, né? Mas a gente vai se entendendo. Se tiver alguma coisa aqui que não está certinho, você fala, a gente lê tanto esse 10 e 11, como também o que vocês aí mencionaram, tá bom? Irmão, na revista diz assim, ó, o ser humano, vamos parar por aqui a leitura, deixa eu voltar agora. Diz aqui que o ser humano tem feito muito esforço para se chegar a Deus pelos seus próprios meios. Qual é a primeira parágrafo que está aí? Ele fala assim, ó, que por um avental, e quando Adão e Eva pecaram, eles andavam nus no jardim, não havia nenhum problema quanto a isso, né? É claro que hoje em dia você vê, aconteceu igreja que as pessoas vão nus na igreja. Lá nos Estados Unidos eu tinha visto um pouco tempo. Não estou incentivando a entrar de nudismo. Isso aqui é lá no Éden, no tempo que os nossos olhos não eram abertos para o mal e a maldade. Você vê, irmão, quando comeram o fruto, já foi no estralar de dedos, começou a entrar a pecaminosidade. Não é que entre o cônjuge havia o pecado de você desejar um ao outro, porque era um casal. Não é isso. Mas, ou seja, para eles antes do pecado, não havia nenhum problema se estavam pelados. Não havia nenhuma atração na parte do órgão da mulher e do homem, por aí vai. Mas quando pecaram, já o pensamento já mudou um pouquinho, houve uma deturpação. Aí o que o homem fez? Pegou uma planta lá, uma folha, colocou nas partes íntimas da mulher e na parte íntima do homem. Aí aqui
na apostila, fala assim, que o homem tenta chegar a Deus de qualquer forma, por esforços próprios, né? Ele vai falar aqui depois sobre, eu sou bom, sobre religião, sobre boas obras, ok. O homem busca Deus de uma certa maneira. Mas, na verdade, irmão, quando nós pecamos, né? E o que acontece quando o homem pecou e a mulher pecou? O que aconteceu com ele depois disso? Ele se cobriu com as folhas lá da figueira, e quando Deus apareceu, porque Deus conversava com eles todos os dias, na viração do dia, o que aconteceu com o homem? Ele foi correndo ao encontro de Deus. Ó Senhor, o que eu fiz aqui, que bonitinho! Se escondeu, né? Então, a humanidade em si, irmão, o número 1, não é de buscar a Deus. Depois do pecado, não é ir buscar a Deus. Nós vamos falar aqui essa questão sim. Mas o número 1 é o quê? É se afugentar sempre de Deus. A humanidade quer sempre se afastar de Deus, né? Sempre. Eu marquei assim, depois do pecado original, não está na revista não, tá? As criaturas, de modo geral, não querem Deus, né? O que eu faço, olha só, olha o que nós vemos hoje. O que eu faço não é pecado, estou desfrutando da vida. Isso aqui é uma anotação que eu fiz, né? Eu vi esse dia uma reportagem de uma pessoa, uma pessoa da Globo lá falando algo para um outro, uma entrevista. Não, por mais que eu seja casado, mas se eu tiver uma relação com uma pessoa, eu vou viajar, tiver uma relação com uma tal pessoa, isso não influencia na minha fidelidade com o meu cônjuge, né? Isso aí foi um acaso apenas, eu sou fiel a ele, né? Aí você vê o conceito, né? Você vê o povo, irmão, querendo viver a sua vida a cada dia distante de Deus, e para ele isso não é um pecado, isso é algo natural. Eu estou sendo fiel ao meu cônjuge, mas só porque eu tenho relação com outra pessoa, quer dizer que eu não sou fiel? Segundo as Escrituras, a gente sabe que isso é pecado gravíssimo, né? Isso é promiscuidade, isso é adultério, é fornicação e por aí vai. Mas para o povo desse mundo, quanto mais distante de Deus, melhor. Não tenho ninguém me jogando na cara, não, eu faço o que eu quiser, eu sou livre para fazer o que quiser, né? Depois do pecado original, as pessoas olham para a criação e veem um Criador, mas querem adorar a criatura ao invés do Criador. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores que o homem fica indesculpável olhando para a criação? Mas também, eles querem buscar a Deus, mas quem buscam mais a criatura do que o Criador, fazem deuses para si, sempre realmente distanciando o verdadeiro Deus. Temos aqueles que querem buscar a Deus com suas próprias forças, que nós vamos entrar agora aqui. Então, a primeira coisa qual é? Depois do pecado original, a primeira coisa é o quê? Distanciamento de Deus. É eu fugir envergonhado. O que os nossos pais fizeram. Hoje o povo, aí fora, não foge de Deus envergonhado. Que para eles é algo normal, eles têm que desfrutar desse mundo, né, Valdir? Eles têm que desfrutar. Então, é distanciar a cada dia mais de Deus. Agora, então, como está na revista aqui, tem pessoas que buscam a Deus pelos seus próprios esforços, pensando que o seu modo de agir vai fazer eles estar assim com Deus, de uma maneira ou de outra, né? Eu estava vendo, é uma frase antiga do Jean-Jacques Rousseau, ele fala assim, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Na revista está assim, eu sou bom, não faço mal a ninguém. Então, o Jacques Rousseau, ele disse que o homem nasce que nem uma tábua rasa e a sociedade o corrompe. Mas a Bíblia fala o quê? No Salmo 51, que eu nasci em pecado, né? Em pecado me concebeu a minha mãe, né? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, por mais que as pessoas falem que são boas, irmão, a maldade o mal está em nosso ser desde quando nós nascemos. Não é que o homem nasceu bom e a sociedade o corrompe. Nós já nascemos mal. Qualquer coisinha já vamos fazer a maldade. Há algo que nos puxa para o mal, né? Isso vocês estão cansados de ver eu falando, né? Sabe por quê, irmão? A gente tem que frisar isso aqui. E foi legal eu colocar aqui. Porque as pessoas que vão assistir, talvez não são crentes, ou nas casas que nós vamos, as pessoas sempre falam, mas ele é um ser humano tão bom. Ele é do bem, né? Ficou tão normal falar isso, né? Ele é do bem, né? Sabe o que está acontecendo, irmão? Não, ele vai para o céu, né? Ele é bom. O que
está acontecendo? Está acontecendo que eu estou colocando dois caminhos. Você me entende? Eu estou colocando o caminho do bom e o caminho de Jesus. Eu estou abrindo um leque aqui para dois caminhos. E nós vemos que não há ninguém que faça o bem, que não, né? Esse mundo que não peque. Né? Eu falei na outra aula que as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Por mais que eu quero fazer um bem, mas naquele bem que eu faço tem alguma coisa para me gloriar. Lembra que eu falei na aula anterior, ou na outra aula, de um MC que deu um presente para um fulano, mas gravou para mostrar na rede social o que ele fez? É isso que o ser humano faz hoje. Toca a trombeta no bem que ele faz, para se orgulhar. Então, quando a pessoa fala que é bom, ele abre dois caminhos. Irmão. E é o suficiente, não é verdade? Então você vê, né, irmão, que estou abrindo um outro caminho aqui. Não preciso tanto pregar de Jesus, eu tenho que ser bom. E esse caminho da bondade me transporta ao céu. É isso que nós temos que falar aqui, né? Nós, sem Cristo, só somos escravos do pecado, diz a Bíblia. Sem Cristo, nós somos escravos do diabo. Por mais que a pessoa fale assim, ó, que ser humano maravilhoso, ó, que Madre Teresa de Calcutá. Mas se um homem não tiver Jesus, irmão, não vai ter salvação. Não é? Ninguém pode bater no peito e dizer como bom eu fui porque Deus me escolheu. Ninguém, irmão. A maldade sempre estava no nosso ser, né? Eu fazia um ato de bondade e fazia 10 de maldade, um ato de bondade e 10 de maldade. Nós precisamos. Então, é importante colocar aqui na apostila essa questão de ser bom. Né? O ser bom não é o bastante. Muitos vão para o inferno com muitos atos de bondade durante a vida e esquecendo do mais importante, que é Jesus. Né? Se você tem Jesus e faz atos de bondade, maravilha. Mas se você faz atos de bondade em si próprio, não tem nada de bom. Né? É a perdição. Ele traz aqui um outro, que é: outros pensam, por ter religião ou frequentar a igreja, Deus os aceitará. Nós vamos ser salvos, irmão, por frequentar a igreja? O que vocês acham? Não, né, Toninho? O que vocês acham? Irmão Éder, o que vocês acham? Vamos? Também, né? Hã? Também. Não vamos ser salvos por frequentar a igreja, né? Nós somos salvos e participamos da igreja porque aqui onde estão os filhos de Deus, não é? Jesus morreu pela igreja, né, irmão Walter? Não é assim? O ladrão da cruz não frequentou nenhuma igreja, mas ele foi salvo. Tem alguns no campo missionário que aceita Jesus, logo morre. É claro que um servo de Deus, que diz que é servo de Deus, tem que frequentar a igreja, mas não para ser salvo, mas para testificar que aqui ele está no corpo de Jesus, servindo a Cristo. Você entende, irmão? Vamos fazer uma somatória, né? Jesus mais a igreja, e está aqui, né? Mas aqui é muito importante, né? Sem tirar esses méritos daqui. Quem não ama a igreja, não ama Jesus. Jesus morreu pela igreja. Nós temos que pegar a tarefa para fazer aqui. Nós temos que amar nossos irmãos, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, dedicar a nossa vida, porque a nossa real família é aqui. Né? Às vezes consideramos essa importância. Alguém falou alguma coisa, né, irmão? Ô, Toninho, perdoe. Eu costumo falar, irmão, a igreja é lugar de cura. Então a gente precisa estar na igreja, porque a igreja te liberta. É verdade. A gente vem todo arrebentado, arrasado na igreja, na palavra da palavra. A admoestação, né, Toninho? A admoestação, né? Então é necessário para a gente. É verdade. Quando o senhor fala aqui, ô povo, vocês estão conversando aí, né? É a demonstração, né? É importante, irmão. Vamos ler um texto que é conhecido, mas vamos ler. Lá em Tiago 1,27. Mais alguém tinha falado alguma coisa? Só o Toninho? Só, né? Tiago 1,27, que é um texto conhecidíssimo. Então nós falamos do que é bom e agora sobre uma religião, frequentar a igreja. Quem pode me ajudar o que significa religião? Lembra o que significa religião? O termo religar, né? Do latim, a religare, é ligar a Deus. Né?
O que diz aí? Lê alto para nós, em Tiago 1,27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Obrigado, filho. Irmãos, você vai na congregação cristã, é eles que são a igreja única. Você vai em outras religiões aí, tem que ser, ela é a única. Você vê tradição dos pais, não, minha tradição é católica, minha tradição é evangélica, não é? Esse termo de religião é o que o Fê falou, de ligar com Deus, né? Mas aqui o texto de Tiago, ele não fala de nenhuma igreja aqui, né? Ele fala que a religião imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas aflições, e guardar-se da corrupção do mundo. Então, por que órfãos e viúvas? Porque eram pessoas que estavam sendo esquecidas, ali abandonadas, né? Deus se preocupou tanto no Antigo Testamento, irmão, com os forasteiros, com as pessoas peregrinas, né, que estavam em Israel, né? Vai colher o campo, não rebusque o campo, deixa lá para os pobres, deixa lá para o forasteiro, deixa a pessoa que está aqui na nossa terra, né? Então as pessoas menos abastadas, com dificuldades, Tiago falando aqui, essa é religião pura. Mas as pessoas batem no peito hoje, irmão, uma vez X religião, eu vou morrer nessa religião. Mas a religião não vai salvar ninguém, nunca, não é? Tanto é que nós aqui não pregamos religião, né? No sentido de que, nessa igreja, né? É aqui, não é? Nós pregamos essa religião de Tiago 1,27, que é se dedicar para os outros e nos guardar incorruptível, né? Quer dizer, nos guardar aí incontaminável do mundo, né? Tá bom? Abra também aí em João 8,39. Vamos ver um exemplo aqui, 2 exemplos de povo que ficava preocupado com religião. João 8,39. Pode ler quem achou. João 8,39. Responderam e disseram: nosso pai Abraão, e hoje de Abraão fareis as obras de Abraão. O povo no tempo de Jesus, irmão, obrigado, irmão, estava preocupado em cumprir uma religião. Os olhos deles não estavam voltados para as profecias e vendo em Jesus as profecias cumpridas, mas ele estava pensando: eu sou pai, nosso pai é Abraão. A preocupação dele é na religião do povo da época lá, né? Dos líderes. E esse que é o nosso mal, irmão, né? Eu já vi gente da Assembleia, qual eu fiz parte, Assembleia de Deus, né? Que eu fiz parte, né? Nunca vou ser de outra igreja. Eu nasci na Assembleia e vou morrer na Assembleia. Eu já vi um ou outro falar isso. Isso é uma vergonha para todos nós, né? Isso é uma vergonha falar. Mas eu sei que meus irmãos lá da Assembleia não falam isso, mas eu já vi um ou outro falar isso, né? E pode ser que alguém fale isso em uma outra igreja. Irmão, você pode gostar da sua igreja, né, pastor? Você pode gostar, pode falar bem dela, isso aí é uma coisa, né? Mas nunca colocar a igreja num patamar que ela não deveria estar, né? Parece que pois não. Eu com meus 30 anos, 35 anos, eu falava a mesma coisa que a igreja hoje fala. Eu nasci católico, eu morri católico, né? Eu cansei de falar isso. Um monte de fala, né, Tony? E a senhorinha lá, pela graça do Senhor Jesus, mudou, né? Graças a Deus por isso, né, Luiz? Graças a Deus. Deus é bom, né? Eu falava muito isso, quero saber de crente, não. Crente é tudo chato. Tem que ser, né? Vamos ver lá Mateus 23, 6. Vamos ver ainda a questão aqui de religião. Eu já mudo aqui para as obras e a gente... Vamos fechar aqui essa página, que senão eu não passo para frente. 23, 6. Pode ler, por favor, quem achou. Gostam no primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas.
Isso, eu quis pegar esse texto porque a supremacia do povo nas sinagogas, né? A religião, irmão, do povo, vamos pegar aqui o povo judeu, né? Era bem difícil, porque ele se pegava tanto, e eles fizeram até a Mishnah, eles fizeram comentário da lei, e esses comentários eram como se fosse uma lei para eles. Jesus chegou e falou assim, ó, vocês se estribam nas suas tradições, vocês se apegam nas suas tradições, vocês não entram no céu e impedem outros de entrar. Isso é religião, irmão. Você já imaginou? Vocês não entram no céu e vocês impedem outros de entrar, né? Ok, vamos aqui então, ó, nós falamos de bondade, nós falamos de religião. O outro aqui, ele diz assim, ó, eu ajudo as pessoas, faço boas obras. Bom, esse aqui é um tópico muito delicado, é uma parte muito delicada para a igreja evangélica mesmo. Nós somos salvos pela fé, não é isso? Tem mais alguma coisinha aí? Não. É fé somente? Essa palavrinha, F-E, fé só? Não tem outra coisa, né? Isso é muito importante, irmão. Aqui na revista está Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele é até chativo aqui Paulo falar, né? Ó, obras não vem a salvação, para que você não pense que é alguma coisa, e porque você fez boas obras, te dá direito ao chegar ao céu. Você vê no verso 8, ó, pela graça sois salvos, 2, por meio da fé, 3, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu sei que muitos quando lêem esse texto, irmão, falam assim, ó, não vem de vós a salvação, né? Isso não vem de vós, mas se você olhar para o grego, eu não quero ser chato aqui, mas se você olhar para o grego, irmão, ó, graça é charis no original, é feminino. Salvação é soteria, né? Feminino também. Fé é pistes, é feminino também. Isto é tudo, né? Quer dizer, tudo que veio antes não vem de vós, é dom de Deus. Não é só a salvação, muitos têm interpretado assim esse versículo, mas não. A graça não vem de vocês, a salvação não vem de vocês e a fé não vem de vocês. É isso que esse texto quer dizer mesmo, no original, tá? Esses três componentes não vêm de vós, é dom de Deus, né? Tá bom? Então, tem mais textos aqui que eu queria ler. Aí você pode falar, mas Alexandre, em Tiago, fala aqui que as obras, a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas e o que Tiago fala? Não bate de frente com Paulo aqui? Vamos ver se rapidinho, se bate de frente com Paulo aqui ou não. Tiago 2, 14 ao 18, nós vamos ler. Eu sei que a maioria sabe, mas é bom, como você vai estar nas casas, talvez, você pega uma pessoa desviada, uma pessoa mal intencionada, e fala que nós deveremos fazer boas obras para ser salvos, sim, mas não é bem assim, né? Efésios nós vemos que não. Tiago 2,14 em diante, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disserem, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, em si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras, mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Até aqui acho que já é o suficiente, né? O que você entendeu desse texto, irmão? É fé e obras para salvação? Não? O que você entendeu aqui, rapidamente? Mateus, o que você entendeu?
O que o Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo, irmão, você vê que no meio aqui, ele coloca o do irmão necessitado, o irmão ou a irmã necessitada, não é? Irmão, tem muitas pessoas que falam que têm fé em Deus, fé em Jesus. Cai naquilo que eu falei, essas aulas anteriores. Tudo bem, a fé, ela é o elementar e importante para a salvação. Mas como que eu vou demonstrar a minha fé, a minha crença em Deus? Tem o depois. As obras caem nisso. Como você vai ver a minha fé? A fé do pastor, a fé da Letícia, a fé do... Como? Algo espiritual, subjetivo? Irmão Reinaldo? É através das obras, irmão. É só isso que o Tiago quer dizer. Ele não está em nenhum momento contra Paulo, né? Em nenhum momento. Ele está dizendo assim, Tiago dizendo assim, mostra a sua fé, sem se fazer nada, que você é um falso hipócrita. Eu vou mostrar a minha fé com minhas obras. Eu vou mostrar com obras a minha fé. É isso que o Tiago quer dizer, entendeu, irmão? Porque nós vemos muitos dizendo que têm fé e não demonstram a sua fé. É isso que Tiago fala aqui, né? Se você olhar aqui no próprio Efésios, que nós lemos agora, nós lemos na revista, né? Está o 8 e 9. Só que se você olhar no 10, Paulo fala das obras. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não é para a salvação das boas obras, mas para boas obras. Salvação e obras, esquece. Mas para dizer que eu tenho fé, eu tenho que demonstrar fazendo. Isso são obras. Tá bom? Eu posso morrer sem ter obras. O ladrão da cruz, alguém que está no hospital, eu viver uma semana sem ter Jesus, estar num leito hospital e morrer, não é? Mas aquele que vai viver por uma certa idade, ele tem que demonstrar sua fé pelas obras, não é? Não tem outra maneira, né? Abra aí Romanos 4. Romanos 4, 2. Vamos ler o 3 também para dar ênfase aqui. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Isso aqui é muito forte, esse texto, não é? Se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído para a justiça. Não, quando Deus falou para Abraão sair da sua terra, ele fez isso? Ele saiu da sua terra? Saiu, né, Dorinha? Ele começou a fazer obras, não é? O que Deus tinha pedido, não é? Só que aqui o texto diz assim, se Abraão se quiser se orgulhar pelas suas obras, peraí, ele não vai se orgulhar perante Deus, porque a primeira coisa é crer. A obra é a sequência, não é? Ele é um homem, Abraão era um homem de fé, não é? Fez obras, mas as obras não nos faz melhor para com Deus ou merecedores do céu, né? Pelas nossas obras demonstram que nós somos, se somos filhos de Deus ou não. Ok, irmãos? Tem várias coisas que eu coloquei para falar aqui, né? Ele menciona aqui na revista, a salvação sempre terá sua origem em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, né? É a sequência aqui que ele traz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? João 3,16, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, ou o homem, Cristo Jesus, homem, faz questão de frisar, né? Jesus, homem, ele veio morrer aqui por nós, né? Eu vou pular algumas coisas que eu mencionei aqui, mas vamos na sequência? Vamos na sequência da revista aqui. No parágrafo, e portanto, né? Que eu parei, acharam aí?
Portanto, assim como a folha de figueira não cobriu a nudez humana, nem tornou aceitável para Deus, assim também toda tentativa humana de auto-justificar para alcançar o favor divino será inútil, porque tudo que o homem precisa é aceitar pela fé o plano de Deus, crendo naquele que Ele enviou, Jesus, a salvação de todo aquele que crê. Né? É muito importante, dá para a gente falar muitas coisas aqui, não? Né? A tentativa humana de se justificar, né? Você vê que os nossos pais também se justificaram, né? Quando Deus falou, ó, vocês comeram o fruto. Então aí a Eva acusou a serpente, não é? Adão acusou a Eva, sempre estamos com o dedo em riste. Ah, eu pequei porque isso. Ah, eu pequei porque é o Roberto, né? Ah, eu pequei porque era Sil. Não, ela que fez isso, ele que fez isso. A gente sempre quer culpa, né? Ah, eu saí da igreja porque o pastor Anderson, né, ele não visita. Ah, eu saí da escola dominical porque eu não gosto da aula do Alexandre, e por aí vai. Sempre tem que ter uma justificativa, né, irmão? Né, irmão Reinaldo? Oi? Oi, irmão Alexandre. Pois não. Mas como é que, filho, tem muita gente que fala assim, quando tem que fazer sacrifício, tem que pagar o preço. Não é verdade isso aí? Tem que pagar o preço, tem que fazer sacrifício. Vamos falar que sim e não, né? A gente entende por um lado, né, irmão Reinaldo? Porque está na igreja, está servindo a Jesus, né? Falar a igreja está servindo a Jesus, né? Você vai ter que mudar de vida, o seu processo de santificação tem que ser gradual e sempre aumentando para a glória de Deus, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né, irmão? Tudo isso aí é um lado que nós vemos que tem que ser feito, né? Mas, por um lado negativo, né? As pessoas, parece que elas querem passar na frente de Jesus, querem fazer um esforço a mais, não é? Então, aí já é um lado negativo, né? Deixamos Jesus fazer a parte dele e nós fazemos a nossa. E aquele negócio, tem, irmão Reinaldo, que o senhor falou aí na parte negativa, né? O senhor falou mais na parte negativa. Nós não conseguimos nos santificar, buscar a Deus, se não tiver o Espírito Santo junto conosco, né? Nós não conseguimos, né? A salvação vem de Cristo Jesus. Por mais que nós fazemos esforço para, que nem Paulo, acabei a carreira e guardei a fé, tira o Espírito Santo da jogada dentro de nós. Vê se você vai adiante. A gente não vai, irmão. A gente só faz movidos por Ele, pela fé que uma vez Deus nos deu, e nós, através de oração, através da palavra, através da intercessão, né, nós aumentamos essa fé. Né? Jesus falou assim algumas vezes, homens de pequena fé, né? Os discípulos, Senhor, acrescenta-nos a fé, né? Não adianta, irmão, a gente precisa de Jesus do começo ao fim da nossa vida cristã, né, irmão? Esse negócio de determinar, a gente pode abrir um leque para essa questão aqui, né? Mas a questão que está aqui, ó, aceitar pela fé o plano de Deus, crendo naquele que Ele enviou. Vamos abrir alguns textos em João 1,12, abra para nós aí ler. João 1,12. Só matar essa frase aqui, tá? Que é aceitá-lo pela fé, né? E crer, né? O que diz João 1,12 para a gente ir rápido aí? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É isso aí. Não tem outra. A gente pode se naturalizar em uma outra, naturalizar americano, português, italiano, né? Se tiver alguém da família, ou se não tiver, mas você ficou alguns anos naquele país, você naturaliza, né? Mas para a gente aqui, irmão, é só para ser filho, só tem um jeito, é só crer. Eu não pego rabeira na crença dos meus pais, eu não pego rabeira que eu digo assim, né? Eu venho para a igreja porque minha esposa vem, eu venho para a igreja porque meu esposo vem, né? Então, eu não sou crente assim, eu não vou crer Jesus assim, eu não vou ser filho assim, se eu tiver essa experiência com Deus,
não familiares nossos, né? Em Atos, não precisa abrir, 16:31, é aquele episódio que Paulo e Silas estavam presos, e houve aquele tremor, né? Tudo escuro, o carcereiro atormentado, o que queria fazer? Ia se matar. Aí Paulo grita, não faças tal, né? E Paulo começou a lhe falar para ele de Cristo, e diz que ele foi salvo, ele e a sua casa, né? Porque eles creram, né? Em tudo aquele movimento que aconteceu, né? Em Gálatas 2,16 também nos fala que é mediante a fé em Cristo Jesus, né? Mas talvez você possa perguntar, mas Alexandre, é a fé, é crer, né? Mas o próprio Tiago que nós lemos agora há pouco tempo, não fala que os demônios creem e estremecem no nome de Jesus, né? No nome de Deus Pai, né? Sim, mas é uma coisa totalmente diferente, né? Não é aquela crença em nós temos como ele um Salvador, mas os demônios, o diabo, creem em Deus como um ser que é poderoso, que existe, é isso, né? Mas eles não têm esse temor a Deus, né? Eles são contra Deus, é anticristo, né? Tá bom? Aí cai tudo, irmão, naquilo que nós falamos anteriormente. Tem que ter fé, mas não é só fé, né? É aquele que faz a vontade do Pai, né? É aquele que ouve e pratica, né? Então nós demonstramos as obras em si, né? Temos o fé, não para só nisso, né? Nós cremos, ok, mas aí nós fazemos a vontade do Pai, demonstra a nossa fé. Essas são as obras principais, né? As obras demonstram a minha fé, quem eu realmente sou. Vamos ler na apostila? Jesus o Salvador aí, página 6, não é isso? Minha aqui está 7, ó. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Um sacrifício inocente foi feito a fim de cobrir a nudez de Adão e Eva. Esse sacrifício prefigurou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus derramado trata de nossos pecados, nos veste de justiça e restaura-nos na presença do Deus Santo. Em Isaías 61:10, desde a queda do homem até a cruz, Deus fez provisão para o homem entrar em relação consigo, através do sangue de animais, sacrifícios, né? Levíticos 6:10. Essa provisão, entretanto, estava alicerçada sobre uma base temporária e incompleta, que foi substituída até que o sacrifício eficaz e definitivo se manifestasse na pessoa de Jesus Cristo. Aí ele traz os textos que nós vamos ler. Romanos 3, 24 e 26, Hebreus 10, 4, 14. Todo juízo que era legalmente contra a raça humana inteira, por causa do pecado contra Deus, caiu sobre Jesus e suportou o julgamento de Deus contra o pecado, que foi a morte em si mesmo, entre aspas, Jesus. Nesse ato, a ira de Deus contra o pecado foi satisfeita e afastada. Por isso, a obra da salvação de Cristo é chamada de propiciação, isto é, que nos faz tornar favoráveis. E aqui tem mais textos depois. Deixa eu parar por aqui. Irmãos, o tópico aí, Jesus o Salvador, né? Eu fico pensando com meus botões. Eu acabei de ler agora esses dias o Pentateuco, né? Aí você passa por Levítico, passa por Números, né? Você vê os sacrifícios ali. Depois você vai ver isso aí mais para frente também, no período de reis e tal. Irmão, você já imaginou, dia após dia, o povo levando animais lá para serem mortos? Eu não consigo compreender assim, sabe? Assim, compreender a gente compreende, né? Mas estou dizendo tanta morte. Aí você pega um ser inocente, né? Um animalzinho, tinha que ser sem nenhum problema físico, ele tinha que ser novinho. Você vai lá e oferece.
aí corta, né? Havia também um esquema da pessoa levantar as mãos, porque era ele para ser morto, a pessoa, mas levou o animal, ou seja, transferindo para o animal o pecado. Irmão, isso aí, pensa na sua mente agora, quantas e quantas vezes diariamente o sacerdote fazia isso, né? E lá entregava um animal, degolava o animal, matava o animal, saía, vinha outro, mesma coisa, um ritual sangrento, triste, né? Dessas matanças dos animais, né? A gente fala, as pessoas das seitas sacrificam animais para os seus deuses, né? Deus fazia isso também, pedia isso também. Mas é claro, totalmente diferente, né? Porque o ser humano era para morrer. Nós vimos nas aulas anteriores que quando o diabo falou assim, vocês não vão morrer não, né? Seus olhos se abrirão. Aí eu falei assim, primeiro houve uma morte, de princípio já. Que morte? A morte espiritual, o ser humano morreu, nos seus delitos e pecados, então está morto. A morte física também veio, mas veio depois de anos. Acho que Gênesis 5 fala da morte de Adão. De Eva acho que não fala, a morte dela, mas Adão fala, morreu. Mas, olhando por essa parte do sacrifício que ia acontecer depois, no tempo de Moisés para frente, né? Era para eles morrerem no mesmo instante, eu penso eu. Tanto é que Deus, esse é pensamento meu, tá? Tanto é que Deus não fala que ele matou, mas ele vestiu o ser humano com o quê? Não foi com uma veste de um animal, com a pele de um animal? Alguém precisou morrer, irmão. Então, Deus não matou o homem, mas matou um animal e o cobriu. E isso simbolizava o que está aqui, Jesus o Salvador. E depois ia ter um ritual lá de sacrifícios, né? Depois de Moisés e tal, né? Então, eu creio que era para o ser humano morrer, mas Deus, já desde a eternidade, com um plano sábio e poderoso dele, já colocou isso, né? Alguém vai morrer. Tá bom, não vou matar Adão e Eva porque vai ter a sucessão. Vai vir o meu filho. Então eu mato o animal e ali coloco as vestes dele. Alguém foi morto, fisicamente, né? E claro, o homem ia ser depois. Mas é tão lindo isso, irmão. Esse sacrifício era inocente, como está aqui. O sangue de Jesus derramado trata dos nossos pecados, né? Eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, em Isaías 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Com a morte de Jesus, irmão, aplacou a ira de Deus, houve uma reconciliação, justificação. Você já imaginou nós sermos considerados justos? Nós não merecemos isso, nem ser considerados filhos na adoção. Não merecemos ser justificados, não merecemos ser chamados de filhos. Pensa num pai que é rico nesse mundo aqui e o seu filho é um ladrão, vamos dizer assim. E esse pai tem vergonha de dizer, aquele filho é meu filho, aquela pessoa lá é meu filho, né? Ele pode ter essa vergonha, mas o nosso Deus não tem. Ele nos chama de filho, nos reconciliou e nos justificou, em Cristo Jesus, é claro, né? Se fosse por nós mesmos, que justificativa você, os irmãos em casa, iria dar? Iria ser merecedores. Deus me dá o céu porque... Qual justificativa? É só pelos méritos de Cristo, irmão. Isso nos humilha, sabia? Faz ver o nosso estado, em saber que é de graça o céu. Foi caro, porque Deus permitiu que o Filho viesse aqui e morresse, né? Mas para nós é de graça. Além de ele não ter vergonha da gente, ele ainda poupou a gente à morte. Imagina esse Deus. É verdade. Como é tremenda, né? E nos deu a eternidade, né? Não dá para calcular o amor infinito de Deus. Não dá. O amor de Cristo nos constrange. Deus é maravilhoso, né? Nos transformou, nos regenerou, nos santificou, nos salvou, né? Tudo isso que Deus... Pois não, irmão Ronaldo. Mas o inimigo
seus olhos vão ser abertos, né? Ele falou uma verdade e mescla aí, né? Ele não respeita. Você vê quando, no caso de Jó, né? Deus que começou a falar com ele lá quando estava no tempo de Jó, né? Visse meu servo Jó. Aí ele já vai em impropérios, né? Você cerca ele, dá tudo melhor para ele, né? Tá bom, toca nos bens dele, né? Tocou nos bens, nos filhos, né? Aí depois, né? Mas você dá saúde para ele, não sei o que lá, né? Toca na saúde, né? Você vê que ele só faz o que Deus manda, né? Que Deus fala, tá bom, né? Libera a fazer, né? Mas infelizmente ele é assim, astuto, né, irmão Reinaldo? É astuto, né? Irmãos, em Isaías 61:10, fala, eu creio que traz essa vertente que está lá em Gênesis, de cobrir a nudez, que fala assim, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, né? Isso aqui me fez lembrar das vestes que o Senhor cobriu lá Adão e Eva, né? Então me cobriu de vestes da salvação, era a salvação a dispor da humanidade, né? Irmão, Deus não precisava fazer nada disso, não precisa fazer nada disso. Para começar, não precisa fazer o ser humano, não precisa fazer o mundo. Os planos de Deus não dá para você calcular o porquê isso, Senhor, né? Fomos criados para a glória dele. Mas por que Deus permitiu que acontecesse tudo isso? Deus é soberano, por que colocou uma árvore no meio do jardim? As duas árvores no meio do jardim. Por quê? A gente fica louco para pensar, não é? Mas Deus tem seus planos, né? E Ele sabe como conduzir a história. Depois você pega, irmão, Levíticos 6:10, Levíticos 4:35, que fala do sacerdote oferecendo a expiação, né? Para a pessoa, né? A expiação de um animal para o pecado de alguém cometido, né? Tá bom? Estou pulando aqui que não vai dar realmente para falar aqui o que eu tenho para falar, né? Eita, quanta coisa. Quer falar alguma coisa, irmãos? Vamos ler esse texto que é bem conhecido, Romanos 3:24. Romanos 3:24 a 26. Talvez você possa perguntar, mas Alexandre, o sangue dos animais realmente ela dava certo, cobria os nossos pecados? A gente vai ver isso aqui agora. 3 de Romanos 24 a 26. Pois todos pecaram. Alguns pecaram, né? Tá, alguns pecaram aí? Todos, né? 20. Tá no 24, né, Letícia? Esse é o 23. Eu acabei colocando aqui o 23 e falei só o 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, é um meio favorável, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha aqui, irmão, tá vendo? Por mais que matavam os animais, mas realmente só através de Cristo Jesus que nós fomos, a nossa dívida foi paga, vamos dizer assim, né? Era uma medida paliativa os animais, era um símbolo que mostrava Cristo lá. O povo tinha que ver alguém morrendo. Se não era eu, era meu animal. E eu tinha que chorar e prantear por causa do meu pecado, que alguém estava sendo morto. E aquilo simbolizava Jesus, né? Mas aqui, na sua tolerância, Deus tolerou, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. O 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, somente em Jesus. Olha o que diz agora, vamos lá para Hebreus, e a gente vai finalizar, tá? Hebreus 10, abra aí.
Tem textos que está aqui, tá bom? Na apostila, tá? Eu estou aqui trazendo para vocês. Esse Hebreus 10 está aí na revista também. Leia com atenção. 10:4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Não removia. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e oferta pelo pecado, nem perante Deus isso era agradável, a morte dos animais. Deus se alegrava com a mão, é que isso simbolizava o seu filho, tá? Então, verso 7, então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, pois que se oferecem segundo a lei. Num só segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é esse aqui, irmão? Tirou os sacrifícios dos animais para o segundo, o sacrifício de Cristo. Removeu tudo aquilo, não precisa mais. Eu sei que tem uma vertente escatológica que fala que o templo vai ser reconstruído e vai haver sacrifícios novamente de animais. Não concordo com isso não, né? O sacrifício de animais prefigurava Cristo. A sombra chegou, Jesus chegou. Então quer dizer que lá no futuro vai ter o templo de novo e mais sacrifícios, O símbolo já foi, já chegou já, né? Jesus já chegou, né? E alguns optam por isso, né? Escatologicamente, mas não. Removeu o primeiro, já estabeleceu o segundo, é Cristo. 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca mais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Até o 12, né? Aqui na revista vai até o 14, né? Então, uma vez por todos, ok, não precisa mais de sacrifícios. Eu sei que é cansativo, irmão, mas é o que trata aqui a revista, né? Os sacrifícios, a obra de Cristo. Eu sei que é cansativo para alguns a gente ficar lendo aqui, mas faz parte, né? Nós já viramos... tá. Aqui é a página 8. Você me dá mais um minutinho só? Aqui tem vários textos e a conclusão, né? Tá bom, eu leio então semana que vem. Só para não demorar. A gente acaba o estudo 2 e já entra no estudo 3, que seria os fundamentos aí, tá bom? Ele vai sair um pouquinho de Gênesis, de sacrifícios, e vai entrar agora aí sobre o nosso fundamento, que é Cristo Jesus. Quer falar alguma coisa, irmão? Alguma coisa que não foi claro? Quer falar? Não? Então tá bom. Vamos agradecer a Deus, Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que estão em casa, né? Depois assista de novo, marque os versículos, leia os versículos, né? Isso é muito importante para a gente tirar dúvidas e crer e ter a fé mais alicerçada, né? Se você tiver páginas para frente da lição, leia ela, para na aula aqui ficar mais fácil de a gente trazer a lição. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui e desfrutar desses textos, Pai, tão importante para nós. Tudo que Cristo fez, Senhor, tudo que o Senhor, Deus e Pai, fez por nós. O que o Senhor fez por nossos pais, Adão e Eva, o que o Senhor fez por nossos irmãos do passado e faz por nós hoje. Obrigado pela salvação, Senhor. Ela é imerecida. Nós te bendizemos a cada dia por isso, Senhor. Obrigado por esse privilégio, essa alegria de poder, Senhor, ter sido chamado por Ti e desfrutar a alegria de ler Tua palavra, de estar aqui de manhã e poder, ó Pai, com nossos irmãos, aprender todos juntos as verdades
do teu reino, Senhor. Coloca a humildade em nosso coração, Senhor. Acrescenta a nossa fé dia após dia, para que nós possamos sempre estar, Senhor, reverenciando, Pai, firmes na Tua presença. Nada somos sem Ti, Pai. Ajuda cada família. Ajuda, Senhor, aquele jovem que está desviado. Aquele pai ou aquela mãe que está desviado. O cônjuge que está fora para a igreja ou nunca Te aceitou. Transforma, Senhor, essas vidas, que eles possam se achegar e estarmos juntos aqui Te bendizendo. Guarda o nosso irmão e irmã que está acamada, que está no hospital, que está, Senhor, enferma. Cura, Pai, repreende toda enfermidade. Tu és poderoso, Pai, para curar e transformar. Obrigado, Senhor. Sê conosco e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor, meus irmãos que estão em casa. Fiquem com Deus, um bom domingo.